para tudo começar a fluir, eu sempre falo, a porta abre para o lado de dentro. A porta abre para dentro de você. Se você quer ter um bom rendimento na sua vida, em qualquer área, seja no trabalho, seja num relacionamento, seja com você mesmo, é para dentro que você tem que olhar. Muito bem, seja muito bem-vindo a mais um programa, mais um podcast especial aqui no meu canal e no canal da Beatriz Oliveira, que hoje é a minha convidada especial. Aliás, o tema do podcast hoje é um tema especialíssimo e eu não poderia deixar de chamar uma pessoa que é referência na área para falar sobre esse tema com vocês. Estou recebendo aqui hoje uma psicóloga, uma ex-aluna minha de um treinamento que eu fiz no ano passado, que é uma referência no tema que teoricamente hoje impacta, prejudica, trava a vida de qualidade para muitas pessoas. Vamos falar hoje sobre ansiedade e a minha convidada hoje, vocês vão conhecer agora, é a Beatriz Oliveira. Antes de mais nada, Bia, boa tarde. Boa tarde. Bem-vinda ao podcast. Obrigada. Né? Seu primeiro podcast, é isso? É, meu primeiro podcast. Eu tô vindo aqui, né, gravar com você para falar sobre esse tema muito importante, né, universal, que infelizmente acometem muitas pessoas, então acho muito necessário. Vamos lá. Eu acho capaz de quem começar a escutar a gente, acho que a primeira coisa, né, quem chegou aqui é porque chegou porque o tema interessa. Né? O vídeo está no ar, tem aí hashtags, tem aí descrições, tem aí a expertise da Bia nesse assunto, então você chegou aqui, talvez tenha interesse em poder saber um pouco mais, essa é a ideia desse podcast de hoje. Conversar com uma especialista para que ela possa compartilhar alguns tipos de sintomas, algumas características, alguns casos, para que você também entenda o que é essa ansiedade que hoje te paralisa, que hoje te inibe, que hoje te prejudica. Né? Então, Bia, antes de a gente começar a falar sobre o tema, eu queria pedir você se apresentar para quem não te conhece ainda, conhecer um pouco mais sobre você, sobre a sua formação, sobre a linha que você segue e atua. E para quem já te conhece também, mas que tem ainda dúvidas sobre um pouco mais da Beatriz, que olha às vezes no Instagram, né? Mas vê só aquele stories, é rápido, vê aquela foto. Para começar o programa, me fala um pouco sobre você, sobre a sua formação, sua principal área de atuação, e daqui a pouquinho a gente começa a falar sobre o tema que você trabalha, que eu sei que é a ansiedade. Bom, então, né? Eu já estou me encaminhando aí para 10 anos de formada, né, na área de psicologia, e atualmente sou clínica. Já atuei de outras formas, mas clínica é minha paixão e adoro, né, trabalhar com pessoas. Hoje eu trabalho muito com o público ansioso. Sou especialista na área da Gestalt terapia, já tenho um tempinho também. E sou autoridade hoje nesse tema de ansiedade. Não só por receber muitas pessoas com ansiedade, como também uma ansiosa nata que hoje já consigo lidar melhor com a minha ansiedade e aí reproduzo isso nos meus atendimentos e venho tendo grandes sucessos, graças a Deus. Olha, você falou agora uma coisa que me marca muito, que é você já ter a relação com a ansiedade na tua história. Né? Então, eu acho que isso, mais do que só as formações ou a faculdade, te dá um preparo para conseguir ter empatia pelo que o outro sente, né? O que a outra alma está sentindo, o que para ela talvez esteja doendo. Então, assim, você tem propriedade. Eu acho que isso que me marcou muito. Eu vejo muitas psicólogas, né, em rede social, já que eu faço treinamento em desenvolvimento de pessoas, então, naturalmente, algumas que fizeram meu curso, ou que eu gosto, que eu sigo, são da área psi, e eu percebo que elas são muitas vezes muito inespecíficas. Elas falam sobre vários assuntos, falam sobre carreira, falam sobre liderança, falam sobre terapia, falam sobre ansiedade, burnout, e eu me perco muitas vezes para entender no que aquela profissional é de fato uma autoridade. Então, quando você agora falou que você se debruça na ansiedade, né, foca na ansiedade, e eu vejo, e me marcou muito desde que eu te conheci, as tuas postagens sobre ansiedade, as tuas dicas sobre ansiedade, a sua abordagem, seus grupos que você tem sobre ansiedade, daqui a pouco você vai falar um pouco mais sobre eles,
isso me faz ter a convicção de que a ansiedade é um tema que você se envolve muito profundamente. Sim. Né? Então, assim, quero que você me diga o seguinte. Ansiedade é tudo de ruim? Tem alguma coisa boa na ansiedade? Como é que funciona isso? Porque a conotação que nós temos hoje para ansiedade é geralmente algo negativo. Eu não conheço nenhuma pessoa que diga, hoje eu estou ansiosa, que bom. Né? A pessoa sempre fala assim, ansiedade me mata. Qualquer mensagem que chega para mim, eu fico ansiosa. E com uma conotação negativa. Mas pelo que a gente já conversou algumas vezes, não é totalmente assim. Me dá uma noção para poder, quem está nos assistindo, entender se tem facetas da ansiedade. Então, né? A ansiedade, na verdade, ela é uma emoção, né? Inclusive, curioso, existem pessoas que eu não sei se por uma fuga dela ou por realmente não a reconhecer, já chegam logo para você e falam, eu não tenho ansiedade. Não, eu não preciso resolver nada, não tem problema, para mim tá tudo bem. Gente, todo mundo tem problema, todo mundo tem ansiedade. A questão é que ela pode ser funcional ou ela pode ser disfuncional, né, na nossa vida. E a ansiedade funcional, ela até pode te ajudar determinadas vezes. Quando, por exemplo, você tem uma entrevista de emprego, a gente aqui, para iniciar esse podcast, bate aquele friozinho na barriga, que é bom. Quando você inicia um relacionamento, quando você tá para um projeto novo na sua vida, alguma coisa nova, bate aquela ansiedade que te motiva, que te dá aquele frisson para você ir mostra que você está vivo, né? Exato. É um pouco disso, né? Isso. Estou vivo. E isso é funcional, isso é bom, isso não é ruim. Quem é que não acha bom quando está iniciando um relacionamento? Quem é que não acha bom quando chega num lugar onde ela estava aguardando chegar? Seja um lugar físico mesmo, um lugar... Uma promoção no trabalho, né? Enfim. Um concurso que ela vai ser chamada. Exato. Isso tudo te gera uma expectativa, isso é muito bom. Aí a gente pode entrar com a disfuncional, que aí já não é legal. A disfuncional, aí já são aquelas pessoas que, de repente, têm alguma coisa ali para desempenhar, para fazer, e passam mal. Dá uma dor de barriga. Não sei, teve uma discussão com alguém, aí tem uma enxaqueca. Enfim, vão tendo sintomas, problemas físicos. Isso já não é legal. Da ansiedade Advindos base, da né? ansiedade. Por quê? Na verdade, o que acontece ali? Essa pessoa ela já lida com a ansiedade já tem um tempo, mas ela não reconhece muitas vezes. E aí, quando vem o estopim, são esses sintomas físicos. Aí ela acha, nossa, mas aconteceu do nada, eu nunca tive. Não, na verdade você veio galgando isso sua vida inteira e ali foi um estopim. Aí você quer correr para apagar incêndio. O que eu faço? Como é que eu posso lidar? Você falou sintoma físico. Eu já vi falar uma vez sobre coração sair pela boca, palpitação. É mais ou menos isso que você está falando? Sintoma físico, dor em alguma região do corpo. Sim. Parece estar infartando, mas uma vez não tem nada a ver com isso. É isso que você está querendo dizer? Sintoma físico Sim, seria isso? Esses são sintomas mais latentes. Podem haver sintomas mais a menos, mas também esses mais latentes. O que a gente aí conhece como uma síndrome do pânico, como uma fobia social, como pessoas que têm fibromialgia. Às vezes a pessoa acha que não tem nada a ver isso aí. A gente pode até explicar melhor aqui, se depois o pessoal tiver interesse. E curioso estar falando sobre isso, né? Que a ansiedade é uma emoção do ser humano. Tem muita gente que nega, né? Não, eu não tenho, por exemplo, inveja. Eu não tenho raiva. Ou eu fala não assim, a tenho invejinha medo. branca. Inveja não branca, não tem isso, isso, né? É natural do ser humano. Tem até um filme infantil chamado Divertidamente, que agora veio com uma nova versão e trouxe mais emoções. Vai vir ansiedade né? no 2. E esse filme, inclusive, eu sempre indico para os meus pacientes. Ele é excelente. É maravilhoso. Ele fala muito sobre as emoções. É verdade. Eu tenho uma base muito ansiosa na minha história de vida familiar. Né? Avó ansiosa, mãe ansiosa, sou ansioso. E uma coisa que marcou muito a mim foi que quando a minha mãe estava na barriga da minha avó, a minha mãe foi constituída, os ovários da minha mãe estavam sendo produzidos ali junto com os óvulos. Então, assim, de alguma forma, parte de mim estava já na minha avó, né? Então, a minha avó ansiosa trouxe uma informação para minha mãe, para as células da minha mãe, que, por sua vez, que era também ansiosa, trouxe para mim. Então, eu venho de uma história de vida, de uma família ansiosa. Então, assim, eu não tenho aquela linha base calma de pessoas que, teoricamente, podem ter um nível de ansiedade menor ou menos frequente. Então, assim, eu convivo com essa ansiedade e eu percebo que ela me move em muitos momentos. Eu fui fazer uma palestra recentemente na região serrana
E aí minha equipe de cobertura foi comigo, social media, videomaker. E aí na hora do almoço a gente fez uma pausa no meio da Via Dutra. E aí a minha assessora perguntou: você tá ansioso? Eu falei: olha, agora eu não tô. Eu tô mais assim, tenso, né? Focado. Mas ontem, eu tava acabando de preparar os slides, exercício, eu tava ansioso. Porque essa ansiedade, ela me coloca focado, né? Naquela coisa, quero que hoje seja logo amanhã, porque eu quero já aplicar a minha palestra, eu quero já trazer o meu resultado. Então, na minha cabeça, Bia, em termos de conceito assim, que eu tenho para mim de ansiedade, a ansiedade eu digo que é uma coisa assim, que eu quero estar no amanhã. Então, quando eu estava lá fazendo a minha palestra, na sexta-feira, acabando os slides, e era no sábado o evento, eu já queria estar no amanhã. É mais ou menos por aí? Ou seja, a ansiedade tem a ver com o incômodo do agora, o incômodo do hoje, e querer sair para o dia seguinte, para outro lugar? É esse ou de alguma forma pode ser assim? É o que eu sinto. Não sei se você já teve pacientes que te relatam isso ou você já sentiu assim também. Sim, o ansioso ele é muito assim. Ele tem muita dificuldade de ficar presente no aqui e agora dele. E é justamente o que eu trabalho. A Gestalt, né, que é a minha abordagem de segmento na clínica, ela traz muito isso, de você estar no seu aqui e agora, de você fazer contato com as suas emoções, com o seu eu. Porque o ansioso tem uma dificuldade muito grande, ele está sempre querendo antecipar as coisas, ele está sempre querendo ir lá na frente. E isso é angustiante muitas vezes, porque aí ele nunca está ali curtindo aquilo. Ele está sempre preocupado, olhando lá para frente com alguma coisa. E quando ele chega nesse objetivo dessa outra coisa que ele está pensando, aí já vem outra coisa. E assim vai. Eu coloquei na minha rede social, um tempo atrás, até um vídeo Tem artistas falando sobre isso. Giovanna Antonelli, se não me engano, falando sobre essa questão de o ansioso ter excesso de futuro. É exatamente isso. É isso que eu ia te falar agora. É isso que eu sinto. Que o ansioso... Uma vez eu estava estudando dizendo que o depressivo tem excesso de passado. Como era bom na época que eu era criança, na época do meu pai vivo, na época da minha mãe viva. E o ansioso é o futuro. Exato. Então, assim, preciso resolver a próxima questão, o próximo negócio, o próximo parceiro, o próximo cliente. E eu, no hoje, também não me... Exato. E aí o indicado... Não me finco. É você estar presente no seu aqui e agora, no seu presente. O presente, tem até um filme, eu não me recordo o nome agora, um desenho, mas que ele fala até sobre isso. O presente é uma dádiva, por isso ele se chama presente. Ele é um presente. Exato, né? E aí a gente tem que aproveitar, a gente tem que lidar com o presente como um presente, aproveitar aquilo ali que a gente está vivendo. E aí é muito difícil, tanto para quem sofre com ansiedade, tanto para quem tem, de repente, aí desenvolvendo um processo depressivo. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente vive hoje um momento, pensando em contemporaneidade, onde profissionais liberais se tornaram marcas pessoais. Ou seja, onde uma pessoa como você, uma pessoa como eu, tem a sua própria eu-presa ou empresa, né? Então, viu o seu próprio negócio. E gerenciar seu próprio negócio, diferente de quem é carteira assinada ou CLT, que tem uma, aspas, segurança, tem que dar norte ao negócio o tempo todo. Tem que divulgar o seu trabalho, tem que criar um novo grupo, tem que captar cliente, tem que fazer muitas vezes um bom pós-venda, tem que montar time. Eu, por exemplo, nos meus treinamentos não consigo filmar a mim mesmo. Eu até poderia botar um tripé, um celular ligado, eu tenho um telefone que é razoavelmente bom, mas não ficaria enquadrado, o som ficaria ruim. Então, assim, eu tenho que ter equipe, então eu tenho que buscar uma equipe, eu tenho que treinar uma equipe, eu tenho que alinhar a equipe aos meus valores. Eu fui no caminho, no meu treinamento, conversando com a minha equipe, catequizando eles. Olha, eu quero assim, eu quero assado, compartilhei checklist de cobertura dentro do padrão que eu creio que seja o melhor. Mas eu não posso fazer a filmagem. Eu não posso entrevistar os alunos após o treinamento. Eu não fico necessariamente editando todos os meus vídeos. A questão Você precisa ter ali a visão daquilo tudo, passar para as pessoas, mas não pode ter o total controle daquilo. Isso. Mas isso gera ansiedade. Sim. Porque eu tenho que buscar, treinar, e eu crio de alguma forma, ainda que eu lide com isso, uma expectativa no resultado que vai ficar. Para depois poder... Porque eu investi tempo e dinheiro ali. Sim. Né? Então, assim, será que hoje, onde muito profissional, e talvez você que me assista aqui hoje com a Bia passe por isso, ou queira empreender, ou às vezes tem um trabalho de carteira assinada, mas também empreende, essa pessoa talvez viva precisando olhar para o futuro. Ela não pode não olhar para o futuro, ela precisa olhar para o futuro, porque o futuro é um investimento, é um novo parceiro, é um novo local para ele vender o serviço dele, é o seu grupo de terapia, o grupo de acompanhamento. Eu não sei como é que exatamente você se chama, mas eu sei que você tem um grupo. Eu pode no final falar sobre ele, que eu acho que vai ser bacana para o grupo que assiste a gente hoje entender como você oferece seus serviços. Mas nesse momento atual que muitos empreendem
que lidam com a sua própria carreira. A ansiedade me parece uma emoção fundamentalmente presente. E aí, Bia? E aí dá para lidar com presente e futuro? Pra não presente? virar disfuncional, né? Por conta disso. Tanta coisa, tanta demanda, né? Pra gente ter que dar conta, que aí a gente como é que faz? Pra não deixar isso virar algo ruim dentro da gente, né? Uhum. Você já chegou algum paciente seu com alguma, vamos dizer, queixa ou relato que era mais ou menos assim? Tipo assim, Bia, eu faço muita coisa, eu lidero equipe e tem que ter meta de venda porque a empresa me cobra. E aí a pessoa tá sempre tensa porque tem cobrança, sei lá, escritório de contabilidade, de área comercial, sei lá, telemarketing. Enfim, algum paciente seu já pressionado pelo trabalho chegou com esse relato de, caraca, eu não consigo me relaxar. O chefe manda mensagem no final de semana, sábado, domingo. Tem isso? Olha, eu vou te dar 2 exemplos. Inclusive, sou eu. Porque logo no meu início, eu era isso. Na verdade, antes, né, as pessoas de chegarem a uma equipe, quando ela começa a empreender, é tudo com ela mesma, né? Então, eu era meu marketing, eu era a que fazia divulgação, eu era tudo. Eu não tinha muito vida. E aí eu fui vendo o quanto é importante a gente ter a nossa qualidade de vida. Do quanto realmente é importante a gente olhar, sim, para o futuro, mas não ficar o tempo inteiro focado no lá. futuro, né? Exato. Da gente também aproveitar o nosso momento, a nossa vida, o nosso presente. E aí, mesmo fazendo todo esse trabalho, hoje eu já tenho um suporte que me ajuda, mas mesmo assim, né, para as pessoas que estão iniciando agora, dá para você conseguir lidar com isso e não pirar, gente, porque é difícil mesmo, não focar tanto no futuro, porque aí você acaba adoecendo, né, de tanto estar lá. E eu tenho um exemplo de um paciente, inclusive, que já atendi ele há muitos anos atrás. Ele trabalhava no Itaú, né? Área banco. Financeira. Isso, banco. E aí era muito complexo, porque ele era um homem, né? E aí, homem já tem uma questão, muitos, né? De preconceito, de ninguém vale a pode pena saber. falar sobre isso, é verdade. Ninguém pode saber que eu tô aqui. Ninguém sabia que ele estava fazendo terapia nem nada. Ele me procurou meio dessa forma, querendo apagar o incêndio dele, porque ele já tinha tido crise de pânico, inclusive. E ele vinha de um histórico bem complexo familiar também. E aí a gente foi trabalhando. Pra você ter ideia, esse paciente, ele... Durante mesmo a sessão, ele tinha momentos em que ele tinha dificuldades mesmo de lidar, de trazer ali as questões. Ele... trabalhando, né, nesse banco, que é super conhecido, ele precisava ter a digital, né, dele para colocar lá. Ele roía as unhas, ele não tinha mais digital, ele não tinha mais nada. Mas o dedo da digital, ele tinha. E curioso, para você ver que é algo realmente da mente. Ele preservava ali. Ele preservava. Então, como é que é isso de não ter o controle de roer os dedos, de chegar a sangrar? Mas aquele dedo... estava bom, né? E a gente foi fazendo um trabalho e ele também super travado em questão de buscar psiquiatra, porque também tem essa Mais questão... um tabu, né? Mais um tabu. Porque eu vou ficar dependente de medicação. Doente da cabeça. Doente, exatamente. Problema de cabeça. Acabamos que não precisamos. Realmente, a gente fez um trabalho de anos. Ele conseguiu, né, melhorar, avançar, deixar de roer esses dedos, entendeu todo o contexto familiar dele e hoje tem uma vida mais saudável. A pessoa busca muito a gente, a terapia, esperando chegar nesses pontos. Acho que é importante a gente ressaltar isso. Esperando chegar nesse momento de tô quase morrendo, de vamos apagar um incêndio. A psicoterapia é um trabalho preventivo, né? E que olha para o seu autocuidado, que olha para a sua autorresponsabilidade de você mesma, né? Então, assim... que fique um alerta para as pessoas que estão aqui hoje assistindo o podcast, se elas sentem que é uma necessidade para elas trabalhar essa ansiedade, mas vai botando para debaixo do tapete, vai deixando para depois e vai querendo dar conta de tudo, toma cuidado, que uma hora pode chegar nesse estopim, né? E ninguém quer isso. Tem uma linha que eu gosto muito de seguir que diz que as emoções são um primeiro comunicado de como as coisas estão lá dentro. Então, aprender a entender as emoções, né? Entender quais são, diferenciá-las e depois entender que é um aviso, é um preparo. É como se fosse alguém que foi nutricionista e que aprendeu a se alimentar. Aí ela fala, olha, alimentos
como esse vão dar saciedade, alimentos como esse vão ter mais fibra, é bom para a sua formação de fezes, você vai mais ao banheiro, menos ao banheiro. A pessoa vai te instruindo como comer. Eu acho que o psicólogo, né, a profissional da área psi, é o que vai guiar a pessoa a entender sobre as emoções. Exato. Tem pessoas que às vezes chegam para um atendimento e não sabem nem dizer como estão se sentindo. Pergunto, como você está se sentindo? Eu não sei. Não sabe nominar. Mas o que você está sentindo? Aí eu pergunto, é o que? Alguma coisa física? Não sei. Olha como, né, é uma questão realmente importante da gente olhar e o quanto às vezes essa pessoa está adoecida, que ela não consegue nem se reconhecer. Ela não sabe o que ela está sentindo, quem ela é. E o quanto isso é danoso para a vida dela. Porque se ela não sabe o que ela está sentindo, do que ela gosta, é aquilo. Já ouvi isso em algum lugar. Para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar serve. É a famosa história do livro da Alice no País das Maravilhas. Isso aí, exatamente. Uhum. É exatamente isso. Infelizmente, hoje em dia, inclusive o Brasil é o país onde se situam mais pessoas ansiosas. Acredito que depois dessa pandemia ainda piorou mais ainda, né? Que a gente teve há uns anos atrás. Mas é isso, as pessoas chegam e não sabem nem o que sentem. E realmente, para tudo começar a fluir, eu sempre falo, a porta abre para o lado de dentro. A porta abre para dentro de você. Se você quer ter um bom rendimento na sua vida, em qualquer área, seja no trabalho, seja num relacionamento, seja com você mesmo, é para dentro que você tem que olhar. Não para fora, mas as pessoas estão olhando muito para fora. E aí, eu acho não dá certo. Entra aí um pouco daquilo que eu acredito que move o meu trabalho, que é educação. Né? Eu faço, como você sabe, você participou, curso e treinamento, e a intenção é educar as pessoas com conhecimentos de vida que elas talvez não tenham aprendido em lugar nenhum. Olhar para prioridades, gestão de tempo, foco, emoção, conflitos familiares, padrões familiares, você sabe que você participou lá do curso, ajuda a pessoa a começar a entender por que ela não realiza os sonhos que ela tem. Exato. Porque ela não se relaciona com quem ela quer se relacionar, porque ela não consegue aquilo que ela quer no nível profissional, familiar, de relacionamentos, de amizades, porque a educação é a base de tudo. Inclusive, não sei se esse termo existe, educação psicológica. E eu acho que o psicólogo entra aí também. Sim. Não só para uma crise, como você falou. Na hora da prevenção, qual é a função? A educação. Eu senti isso. Qual é o nome disso? Eu já teve uma vez de um trabalho, Bia, que mostra que o Brasil tem um nível de educação tão ruim, mas não estou dizendo em português e matemática, porque a gente mede o ensino, né, internacionalmente, é curioso isso, em jovens, com um teste que mede redação, ortografia e matemática. Mas não mede gestão emocional, inteligência emocional, gestão de tempo, empatia, enfim. Então, o trabalho mostrou que o brasileiro, tem um vocabulário muito pequeno com relação à emoção e sentimento. Então, vem uma coisa que ele não sabe. Eu acho que é o que você falou agora há pouco aí. A pessoa não sabe nem o que ela está sentindo. Vem um desconforto, vem uma... Mas parece que é outra língua, né, Bia? Mas, pô, tem escola de inglês, tem escola de espanhol, tem escola de italiano, de árabe, de chinês, uma amiga minha fazer aula de francês. Tem que ter escola de psicologia para a pessoa... Mas não formar psicólogos. A questão é, o cidadão comum, ele não precisa se tornar um expert em contabilidade e finanças para saber de gestão financeira. Ele não precisa virar nutricionista para aprender a comer bem. Mas ele pode aprender psicologia básica com psicólogo. Ou não pode? A terapia preventiva, ela não é um pouco educativa? Eu passei por isso. E para mim foi. Sim. O meu terapeuta, o Eric, ele era alguém que me ajudava a compreender o nome das emoções. Não sei se você passa por isso e se faz sentido uma certa educação, uma andragogia na terapia preventiva, quando não está na crise. Ou até na crise também, penso eu. Sim, então, o trabalho da terapia é justamente esse, né? Você justamente se reeducar, entender coisas que de repente aconteceram, tá tudo bem, que fez parte da sua história, e aprender a ser como você quer ser, mas você não sabe ser, porque o jeito que você aprendeu foi outro. Então, você vai se ressignificar, que é o nome que eu chamo, né? Você vai ressignificar muitas coisas que passaram na sua vida, e vai aprender a ser de uma forma diferente, que é o que você quer ser. Isso se trata de um processo, que é o processo terapêutico, que
que a gente tem ali no setting terapêutico. Então, é justamente isso, é se reeducar, é aprender de uma nova forma, ter qualidade de vida na sua vida, que você não está tendo. Você busca terapia porque você não está tendo qualidade de vida. É como eu falei anteriormente aqui. Eu não tenho problema. Não tem isso. Todo mundo tem problema. Vai para a terapia quem quer resolver. Por quê? Você tem os seus problemas, alguns você vai ministrando, está tudo certo. Mas é impossível as pessoas viverem com vidas perfeitas, não terem problemas, está tudo certo, resolve tudo. Ninguém é assim. Então, todo mundo, inclusive, deveria fazer terapia para justamente se encontrar e resolver essas questões que precisam ser realmente resolvidas e não estão te trazendo qualidade de vida. E isso no processo de ressignificação, nessa educação que você vai se dando. O paciente ele vai se tornando apto cada vez mais a lidar com suas questões. Seria mais ou menos por aí. Isso aí. O psicólogo vai guiando, vai demonstrando, vai sendo um espelho, né, um guia, até que o paciente... Porque tem alta, né? O paciente muitas vezes tem alta, penso eu. Sim, ele tem alta, porque assim... Também ele não precisa... Existem pessoas que gostam. Eu, por exemplo, sou terapeuta, já me citei aqui em questões de ansiedade e faço terapia, o que eu acho muito importante, porque também para eu estar ali ouvindo aquela pessoa, muita gente às vezes acha assim, você está aqui me ouvindo e não sabe o que eu estou lidando, o que eu estou passando, não me entende. Eu acho muito importante, inclusive, eu compartilhar que eu faço, porque eu também estou sentada ali do outro lado. Eu também choro, eu também falo das minhas questões e da minha ansiedade. E sei o que aquela pessoa está sentindo. E aí, esse ponto é muito importante, né? A pessoa está ali sentindo, sabendo o que está sentindo, ressignificando o que está sentindo para lidar com as coisas que ela quer buscar na vida dela. Quando ela chega nesse status, nesse momento de, tudo bem, eu já estou conseguindo lidar, administrar melhor, não é que ela vai ter uma vida perfeita, mas se ela acredita que ela já consegue viver com qualidade em meio aos problemas, em meio aos conflitos que ela pode vir tendo, e não está tendo mais tanta demanda para trazer para a terapia, ela pode ter alta. Mas isso é um processo, como eu disse, né? A pessoa, exemplo, ela chega lá, não sei, com 30 anos, com 40 anos, com 20 anos. Ela viveu 20 anos, 30 anos, daquele jeito, naquele padrão. Não é de uma hora para outra que ela vai modificar. Então, ela precisa passar por esse processo. Ali vão surgir outras demandas, fora a demanda, de repente, inicial que ela vai trazer. Tá tudo certo, cada um tem o seu tempo. É importante também respeitar o seu tempo. O ansioso, nessa coisa de buscar logo o futuro, de buscar logo as coisas, também tem muito essa questão com o imediatismo. É importante a gente entender que não, né? A gente está falando de uma vida. É muito bom você falar isso agora sobre como reconhecer a ansiedade e depois como lidar com ela. Uma vez eu dei um trabalho dizendo que assim, a relação entre passado, presente e futuro na vida, voltando para esse ponto que a gente falou um tempo atrás, mas vale a pena falar agora dele, poderia ser distribuído da seguinte forma: 70, 20, 10 ou 60, 30, 10. Ou seja, a maior parte do tempo, 60% ou 70%, eu estou no presente, 30% ou 20% no máximo de futuro e 10% de retrovisor para olhar para trás. O que eu errei, o que eu fiz, como é que foi a minha vida lá atrás, né? Que desafios que eu vivi com meus pais, no meu colégio, se passei por bullying, se era alguém criticado, se era muito regulado, controlado. Então, 10% de passado, 20% ou 30% de futuro, e voltando àquilo que você defendeu agora há pouco, presente, né, no presente, né? Receber o presente que é o presente. Vou te falar como é que eu faço. Eu que sou de família ansiosa, avó ansiosa, mãe ansiosa, pai ansioso, e a genética do pai também era ansiosa. Eu tenho uma fase da minha vida, um momento dos meus dias, onde eu dedico a olhar futuro. E aí eu tô pilhado, um monte de mensagem, contato, prospecção de novas oportunidades. É um período. É um período. Isso. Do dia mesmo, assim, eu circunscrevo, sei lá, uma tarde, uma noite, sei lá, 3, 4 horas. E aí, Bia, eu tomo mate, eu pego ar puro, eu ando na rua. Eu já percebi que eu me irrito de ficar pensando em futuro muito parado, sabe? E aí uma vez uma psicóloga me atendeu, a Fernanda Bosco, hoje ela tá na Bahia. Ela é mineira, mas ela tinha sonho de ir pra Bahia. Com a questão da pandemia, tudo ficou remoto. Ela falou, consultório presencial, tchau. Fui pra Bahia. Hoje ela mora lá na Bahia, usa trancinha, come acarajé. E ela falou, na época, isso pra mim. Falou, Fábio, o homem tem que ser atendido em movimento. Eu falei, como assim, Fernanda? Ela falou, não, tem um trabalho que mostra que o guiso mental do homem, por o homem ter sido sempre um caçador, né, aquele que ia prover a família fora da caverna,
O homem precisa estar em movimento. Falei, cara, bingo, porque realmente eu me irritava de ficar sentado na cadeira. Aí como é que eu fiz a minha terapia muitas vezes? Tirava o sapato, tirava a meia, ficava esticando o pé, deitava no sofá. Eu não conseguia ficar muito contido, sabe? Me incomodava. E aí então, quando eu tô nesse meu fluxo de ansiedade, de olhar futuro, que é necessário para mim, eu tô andando, eu vou, tomo mate. Eu vi no meu Instagram, eu fico postando, né? Eu no Rei do Mate, pessoa que gosta de mate, que me segue, fala assim, caraca, esnobou, hein? Porque eu vou catando os melhores mates da cidade. Então, assim, eu tomo mate, e aí eu levanto, e eu vou na beira da praia, pego um ar, tomo um sorvete de chocolate meio amargo que eu gosto. Isso é minha ansiedade. Mas depois que eu vejo a coisa se cristalizando, ou seja, os acordos sendo consolidados, né? A pessoa dando, ok, reunião marcada, ok, podcast marcado, ok, evento tá agendado, ok. Quando eu começo a ver... Você vai desacelerando. Eu vou falando assim, a coisa funcionou. E aí eu vou pro meu presente. E aí eu já começo a migrar para minha casa, eu tô com meu filho pequeno, que eu falo muito sobre ele com o Noah, eu brinco com ele, eu aterro, aí eu vou reduzindo a minha preocupação com o futuro e vivo o presente. Até que talvez no dia seguinte, ou depois de uns 2 dias, eu volto a episódios de novo de futuro. E aí eu canto o pau de novo. Eu até falo com a minha esposa, ó, quando eu tô pensando em projeto, trabalho, futuro, eu prefiro ficar um pouco mais reservado. Porque eu vou estar muito pilhado e meu filho vai chegar lá na tranquilidade, eu vou estar carregando uma... Quando ele for, ele vai entender que tem momentos do homem que ele tem que estar mais tenso e realizando e prospectando, e momentos que ele tem que estar aterrado, vivendo o presente. Então aqui, por exemplo, agora no podcast, eu estou vivendo com você o presente. Sim. Estou focado, estou gravando, mas até chegar aqui a gente estava discutindo sobre logotipo, como é que vai divulgar, né? A nossa melhor forma de comunicar esse tema. Então a gente estava no passado falando do futuro. Era uma ansiedade ali nossa, mas eu acho que era funcional, né? Eu precisava fazer isso com você e você comigo. Com certeza. Fazia parte aqui, né, do projeto, né? Não teria como a gente não ter esse momento. Exatamente. É isso, né? Você ter períodos que você fica um pouco mais pilhado, que você fica... Isso é normal, gente. Todo mundo tem. Quando tá com algum projeto, alguma coisa, você quer que aquilo saia certo, você quer que aquilo dê certo, fique bom. Então, isso daí vai acontecer. O problema é ser assim, não estar assim. Uhum. A questão... Entendi o que você quer dizer. Constantemente ansioso ou experimentar em momentos necessários a ansiedade, né? Exatamente. Porque aí, realmente, você fica mais produtivo. É isso que você falou. É isso. As pessoas são assim. Eu acho que a gente pode entender que a emoção é uma comunicação e que a ansiedade também comunica. Eu me lembro que eu estava no meu doutorado em Química, que eu fiz na época, em Analítica, e eu não me sentia nem um pouco feliz ali. Vinha uma certa ansiedade. Talvez fosse uma comunicação interna. Fábio, não tá bom. Sim. E aí aquilo me moveu a buscar coisas e me colocar num lugar onde para mim é melhor. Então a ansiedade eu posso também surfar essa onda de forma positiva, né? Sim, é muito importante a gente ouvir sempre a nossa emoção, sempre o que aquilo tá te fazendo sentir. É como eu estou dizendo, né? A terapia faz justamente isso. É importante as pessoas buscarem, para quem não faz, ou quem já faz, entender a essência disso na vida. Uma pessoa ansiosa, muitas vezes ela tem a dificuldade justamente desse olhar para dentro. E o quanto isso, em todos os momentos da sua vida, é essencial. Seja para tudo, para você escolher no Rei do Mate se você vai comer o pão de queijo com mate ou vai escolher um salgado, como você citou. Uma empada, Você precisa sentir, o que eu tô com vontade de comer agora? Eu tô aqui, vim comer, então... E aí você precisa se olhar, se perceber. Isso é uma coisa pequena aqui que eu estou citando boba, mas isso serve tanto para coisas pequenas quanto para coisas grandes, como aqui o nosso projeto. O que eu estou sentindo com isso? Nossa, eu estou empolgado, isso aqui vai dar certo, vai ser bom para mim, eu estou afim de fazer. Quando você está mais predisposto com essa gana, essa vontade assim de fazer, mais vibrante, mais ativo, a coisa flui, a coisa sai e é maravilhosa. Né? Agora, se você está meio para baixo, se você, isso aqui não sei, é importante você se ouvir. É importante você ouvir suas emoções. Vamos então fazer uma coisa agora mais aterrissada aqui para a gente começar a finalizar nosso primeiro podcast. Sim. Seguinte, uma pessoa que ainda não está tão preparada para lidar com as emoções ou para conseguir entender a linguagem delas. O que de fato na vida dela real ela sente para conseguir entender que está com ansiedade? Ou seja, quais são as características que essa pessoa tem que claramente mostram para um profissional como você
essa pessoa tá num momento de ansiedade muito extrema. O que ela tem, né? Ela é muito atenta a tudo, ela é muito preocupada. Quais são os pensamentos que podem passar pela cabeça dela, para quem está agora te assistindo aqui, né, nessa entrevista, nesse podcast, e que ela pode falar, eu sou assim mesmo, então eu posso estar com ansiedade. Eu não sabia que esse era o nome que eu dava, mas esses comportamentos são os meus. Você pode dar alguns exemplos, sim? Posso. Então, nós temos exemplos de comportamentos pequenos, que às vezes a pessoa nem se atenta, como extremos, que aí todo mundo vai dizer isso aí, a pessoa realmente não está bem, ela está com ansiedade, está com alguma questão ali. Dos menores, a gente pode citar, exemplo, quando algumas vezes você está num local e você começa a tremer, a bater muito as pernas. Isso pode ser um nervosismo ali, uma certa ansiedade. Uma tensão interna. Isso. E aí você reproduz ali nas pernas, nos braços. Boca seca. Boca seca, também. legal. Aí toda hora você quer comer, quer beber alguma coisa, sente esse incômodo. Ou, por vezes, uma dor de cabeça. Você teve uma discussão, vamos aumentando, né, aqui, os sintomas. Você teve uma discussão, começa a ter uma dor de cabeça. Aquilo ali pode ser uma emoção ali que você não transferiu e essa dor de cabeça está te deixando cada vez mais potente por conta da discussão que você teve. Mas será que é por causa da discussão? Será que é por conta de você que não está sabendo lidar com a emoção que você teve com aquela discussão? Aí a gente vai potencializando mais e isso vai evoluindo, de repente, aí para sudorese. Isso pode ir evoluindo para... Existem pessoas que sentem náuseas e realmente vomitam. Existem pessoas que iniciam um processo de alguma doença mesmo no corpo. Eu citei até no começo. Dores musculares, né? Travou tal parte do corpo, sim, fibromialgia. A fibromialgia tem tudo a ver, porque o que é a fibromialgia? A pessoa retém muita musculatura, ela fica muito tensa. E a pessoa muito tensa, ela trinca. E quando ela solta, vai dar dor nas articulações. Então, uma pessoa muito tensa. E aí, dores em diversas partes do corpo. Existem vários. Eu poderia ficar aqui horas falando. Pessoa que é muito preocupada. Preocupada. Pode ser ansiedade? Nossa, você citou, agora é excelente. Eu sempre falo sobre a questão da preocupação. O próprio nome já diz. Pré-ocupada. Você antecipa essa preocupação. Você se ocupa antes, de repente, da coisa acontecer. Coisa que às vezes nem existe, né? E nem existe. E você vai colocando ali como sendo... E você vai criando, e você vai aumentando, e aquilo vai te desesperando. E aquilo vai tomando você. Então, a preocupação excessiva, que você já vai criando várias coisas. De repente, não sei, você tem um filho, uma filha, que saiu, não sei, foi para a faculdade... Vamos supor, e aí tem que voltar no seu momento, ele teria que já ter chego em 10 minutos. Caramba, o que aconteceu? Já foi assaltado? Já perdeu o telefone? Já alguma coisa aconteceu? Sofreu um acidente? Você já fica aí, aí você tenta falar com a pessoa, de repente a pessoa não conseguiu, você não conseguiu falar com a pessoa, meu Deus, já aconteceu, tá vendo, é isso? E depois, quando a pessoa fala com você, não, fiquei preso no trânsito, meu telefone descarregou, não foi nada. Mas e aí? Aquele processo que você ficou sofrendo ali com aquilo. Então, aí já vai evoluindo mais para o ápice. Aí a gente vai para uma, de repente, crise de pânico, que são sintomas físicos muito semelhantes a quando uma pessoa está tendo realmente um ataque cardíaco, né? Um infarto. Que ela pode vir tendo mesmo e ela chega no hospital, faz todos os exames. E aí, o que falam para ela? Não, você não tem nada. Você está tendo, mas são sintomas que estão surgindo no seu corpo por conta da questão psicológica. Você sente que você está perdendo o controle do seu próprio corpo. Pessoas que são muito negativas ou trágicas. Eu tenho alguns casos na família e também de conhecidos que são muito pessimistas, só pensam que vão morrer. Como eu citei, a mãe com o filho, né? É nesse caminho, né? A pessoa que também tudo pode se tornar ruim, péssimo, ruim, trágico. Exatamente. Isso é um prenúncio de ansiedade, até quiçá candidato a um pânico no futuro? Sim, com certeza. E essa pessoa vive em paz, ela tem qualidade de vida, ela não tem. E aí, cada novo evento que a pessoa vive pode ser algo ainda pior, né? Quer dizer, se ela tem um filho, isso pode representar mais preocupação. Se o filho casa, vai ter a nora, mais preocupação. Se vai ter um neto, agora o neto. Tudo pode virar pior, né? Pois é, e o que acontece? Ela não fica ali sozinha com aquilo, né? Ela acaba monopolizando todo o ambiente, as pessoas e contaminando todo mundo com aquilo dela, né? E aí vai fazendo com que, de repente, vá passando de geração em geração. Se é uma mãe que tem uma ansiedade, aí a criança já cresce com ansiedade, vira um pai com ansiedade, uma mãe com ansiedade, por aí vai.
Também. A atmosfera da casa, a psicosfera, né? Uhum. Bia, olha só, a gente falou muito sobre o que é, como reconhecer sintomas. E eu tô com duas coisas na cabeça que eu quero perguntar para você, só que eu acho que a gente vai ter que fazer isso no próximo programa, porque não vai caber. Seguinte, como é que a gente pode minimizar a ansiedade? Quais são as soluções que nós temos para isso? E a segunda coisa que eu queria colocar na roda aqui, rede social hoje, como é que isso está gerando nas pessoas um grau aí de comparação, de visão de futuro deturpada. Sim. E aumentando mais a ansiedade? Creio que a tua perspectiva vai ser de que você concorda que isso está gerando um boom, né? Sim. Nenhuma população no mundo usa muito. tanta rede social quanto a nossa. E, portanto, talvez uma das populações mais ansiosas seja a nossa, como você bem colocou. Então, eu quero te convidar para a gente fazer o próximo podcast com esse tema. Sim, com certeza. Vamos fazer, que eu acredito que vai agregar muito para quem está assistindo aqui a gente. Porque isso, infelizmente, é o mal do século. É lidar com isso, né? Faz parte do modelo contemporâneo, mas a questão é como lidar com isso. Exato. Muito bem, então. Ó. Bia, primeiro podcast nosso a gente está já encerrando, porque está no tempo máximo dele já. Mas eu quero fazer o seguinte, perguntar para você, se alguém precisa hoje entender como te encontrar, quais são as formas que você pode oferecer algum tipo de auxílio? Esse vídeo agora tem uma descrição aqui embaixo e você vai encontrar aqui o contato da Bia. Mas dá um prenúncio aí rápido para quem ainda não te conhece, ou quem já te conhece, mas não sabe como te contactar. Como é que a pessoa te encontra? A gente poder encerrar esse nosso primeiro vídeo e já marcar o segundo para falar sobre esse novo tema, que é como prevenir a ansiedade, como conseguir conduzir melhor a sua vida. Então, né? Eu atendo no Rio de Janeiro. Então, para quem quiser atendimento presencial no Rio de Janeiro, é só entrar em contato comigo pelas plataformas, né? Pelo meu contato, que vai estar aparecendo aí. Tenho a minha página no Instagram, que vocês podem me contactar, né? Que é beatrizmoliveira.psi, @ na frente. E o telefone DDD 21 9643 26931 e agendar, né? A consulta. Eu faço também online. Online também, para né? outras pessoas, né? Atendo pessoas de outros estados, outros países, enfim. Então, também é livre de fronteiras. Faço atendimentos, tanto individuais, né? Como vocês perceberam aí, o meu foco muito é um público ansioso. Trabalho com outras demandas também, mas o ansioso chega muito para mim, né? Até essa questão de identificação. É isso que eu ia falar, semelhante atrai semelhante, né, Bia? Exatamente, mas se você tiver outra questão, a gente pode solucionar também. Mas se a sua questão é com ansiedade, vamos que a gente com certeza vai fazer um trabalho excelente, você vai melhorar e ter a sua qualidade aí de vida. Tanto individual quanto atendimentos de grupo. Atualmente, o grupo ainda não está funcionando, né? A gente fez 2 edições, é um grupo para ansiedade, que eu já trabalho. Quem quiser pode acompanhar, eu tenho algumas postagens dele lá na minha rede social, inclusive no Instagram, e se quiserem maiores informações, o trabalho com grupos é muito legal, porque ele é muito integrativo, né? Pessoas que às vezes já passaram por determinados problemas que você está passando, pode te dar um apoio, pode te ajudar, é uma rede, né? Então, assim, fora só o meu acompanhamento como terapeuta, como psicóloga, também tem aquela gama de pessoas que estão ali lutando pelo mesmo objetivo. Nesse grupo, né, a gente tem um trabalho intensivo em que eu levo técnicas para você lidar com a sua ansiedade, a gente compartilha tudo ali também mantendo o sigilo, porque muitas pessoas, às vezes, né, querem se preservar, se expõem. Então, assim como no atendimento individual. Mas no atendimento individual, eu vou estar olhando para a história na totalidade daquela pessoa, né? Então, ela se preferir também, a gente pode fazer. E uma coisa não impede a outra. Tanto o individual quanto o grupo, ela pode participar. Todos virão para agregar. Muito bem. Estamos chegando ao fim de mais um programa aqui no nosso canal, no podcast. Quero agradecer aqui a Bia por ter vindo do Rio de Janeiro, aqui em Niterói. Está gravando o estúdio podcast, que fica aqui no centro de Niterói. Agradecer a você pela sua presença e já marcando com você um novo encontro com a Bia para falar sobre o tema de como prevenir a ansiedade, como você pode ter mudanças na sua vida e como lidar com essa questão do século, que é comparação, rede social, na visão aí da psicologia, da inteligência emocional. Prevenir e resolver para quem já tem, né? Para quem já tem, isso. Prevenir para quem ainda não tem ou quem está num estágio, né, de bom relacionamento com ela, e para quem já tem num nível incômodo, disfuncional, como você falou. Exato. Já conseguir ir tendo mecanismos para lidar com ela no seu dia a dia. No dia a dia. Ótimo. Pessoal, até o próximo programa. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigada.